Caro César, o Evangelho deste domingo de hoje, o domingo dentro da Ascensão, depois da Ascensão, é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 15 e 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o Consolador, que eu enviarei do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Estas coisas vos digo para que não vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar serviço a Deus. E eles vos farão isto, porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Mas estas coisas vos digo para que, ao chegar a hora, vos lembreis que eu vou-las disse. Podem sentar-se. Hoje, dia 29 de maio, é o domingo depois da Ascensão, domingo de segunda classe. Será o último domingo do mês consagrado à Santíssima Virgem e se fará a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento com o canto da ladainha de Nossa Senhora, logo depois da Santa Missa. Amanhã, segunda-feira, dia 30 de maio, é dia ferial, mas se faz memória de São Félix I, Papa e Mártir. Dia 31, terça-feira, é a festa de Nossa Senhora Rainha, festa de segunda classe. Na quarta-feira, 1º de junho, é a festa de Santa Ângela de Mérite, Virgem, da festa de terceira classe. Dia 2, quinta-feira, é ferial. Na sexta-feira, também igualmente é ferial, porém é a primeira sexta-feira do mês de junho, mês consagrado ao Sagrado Coração. No sábado, dia 4 de junho, é a vigília de Pentecostes, vigília de primeira classe. No dia 5, no próximo domingo, dia 5 de junho, é o domingo de Pentecostes, domingo de primeira classe, com oitava também de primeira classe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós nos aproximamos do final do tempo da Páscoa, em que Nosso Senhor já subiu aos céus, porém, depois desses 40 dias, que Nosso Senhor depois que Nosso Senhor subiu aos céus, então se passaram 10 dias até a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre aquela pequena cristandade que estava reunida no cenáculo, em torno de um pouco mais de 100 pessoas, que estavam, então devia ser uma casa bem grande, que devia ter sido emprestada por alguém de recursos aos discípulos de Nosso Senhor, já que Nosso Senhor já tinha partido. E era um tempo de expectativa. Essa é a primeira coisa, uma expectativa que mediava entre a ascensão de Nosso Senhor e, portanto, a ausência de Nosso Senhor e a vinda do Consolador, que é o Espírito Santo, cuja festa nós comemoraremos no próximo domingo, a festa de Pentecostes. Mas nesse período ainda não tinha vindo o Consolador, portanto 10 dias sem o Consolador, sem Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha partido, e sem o Consolador. E Nosso Senhor explica aqui no livro, no Evangelho de São João, ele fala um tanto desse Consolador, o Espírito Santo, que ele enviaria. E diz a finalidade
da vinda e da atuação do Espírito Santo. Para que vem o Espírito Santo? Vem para dar testemunho de Jesus Cristo. Então, que testemunho é este? O testemunho principal de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo dará, consiste fundamentalmente em instruir os apóstolos, os discípulos, sobre a divindade de Jesus Cristo. Primeira coisa é essa, porque foi aí em que caíram os judeus, a maioria dos judeus, e foi aí que eles falharam, eles não aceitaram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não aceitaram a divindade do Messias, eles tendiam a diminuir essa messianidade a uma messianidade terrena, daqui dessa terra, guerreira, e não uma messianidade divina que estava encarregada de expiar e de pagar o resgate pelos pecados, não só dos judeus, mas de todo o gênero humano. Então, esse testemunho que o Espírito Santo dará de Nosso Senhor, versará principalmente sobre a divindade de Nosso Senhor, mas também dirá respeito à fidelidade que nós devemos ter a Ele até a morte. Por quê? Porque esta fidelidade será cobrada. E é por isso que Nosso Senhor já prevê aqui uma das quase marcas da Igreja Católica, já que Pentecostes é considerado como um momento da fundação da Igreja Católica. Se não da fundação, pelo menos essa fundação é tornada externa, porque a fundação para outros consiste no Calvário, quando Nosso Senhor morreu, né? Então foi resgatado o mundo, então ali começou a igreja. Sim, porém, ela só se tornou externa, ela só saiu para o mundo a partir de Pentecostes. Então é um momento importantíssimo. E logo depois de Pentecostes se seguem então as perseguições, as conversões e as perseguições. E por isso Nosso Senhor aqui, depois de falar da finalidade da vinda do Espírito Santo, ele fala das consequências dessa vinda do Espírito Santo naqueles que corresponderem às graças e dons do mesmo Espírito Santo. Porque ele diz que o Espírito Santo dará testemunho dele, de Nosso Senhor. E os discípulos também darão testemunho de Nosso Senhor. E Nosso Senhor continua: lançar-vos-ão fora das sinagogas, e virá a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar serviço a Deus. Foi isso que verdadeiramente aconteceu. Logo depois da fundação da igreja, há perseguição. Perseguição primeiro daqueles que foram os primeiros que recusaram Nosso Senhor, que foi exatamente o povo para o qual Nosso Senhor tinha vindo. E estes não o receberam, como diz o Evangelho de São João. Os judeus foram contra Nosso Senhor, participaram, como diz Santo Agostinho, mataram Nosso Senhor com a espada da língua, e depois continuaram perseguindo o seu corpo místico, que é a igreja. Exatamente porque, como diz Nosso Senhor, porque não conheceram nem ao Pai nem a mim. Porque pensavam conhecer ao Pai, mas não conheciam. Por quê? Porque não conheciam o Filho, não aceitaram o Filho. E, portanto, não aceitaram o Pai. O Deus deles é um Deus diferente. E assim todos os deuses, tanto dos politeístas como dos monoteístas,
na medida em que não reconhecem nosso Senhor Jesus Cristo. Se não reconhecerem a divindade de Jesus Cristo, não é só o profetismo. Há alguns que reconhecem o profetismo de nosso Senhor, mas não reconhecem sua divindade. E, portanto, não reconhecem o Pai e não têm o verdadeiro Deus. Muito importante ter isto em conta contra um grau, digamos assim, do ecumenismo que tende a identificar, ou pelo menos a aproximar, todas as religiões monoteístas que professam a existência de um Deus. Não pode haver proximidade, nem muito menos identificação destas religiões que negam Jesus Cristo com a religião verdadeira que aceita nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a identidade desse Deus é diferente, é muito diversa. E por causa dessa rejeição da divindade de nosso Senhor, então os judeus foram os primeiros a perseguirem. E notem bem o grau de cegueira, porque chegará um tempo em que quem vos matar pensará estar cumprindo a vontade de Deus. De tal maneira estavam desviados. E depois veio a perseguição de todos, dos pagãos, etc., de todos os que se opunham a nosso Senhor. Então, essa fidelidade será requerida de todos os cristãos, os verdadeiros cristãos, os católicos, durante toda a história da Igreja, como foi requerida aqui. A fidelidade a Ele até a morte e, como consequência deste testemunho, a perseguição. Então, para que nós, da nossa parte, a preocupação não deve ser, sobretudo, com a perseguição. Quando a pessoa se preocupa demais com a perseguição, é porque ela está com medo. O primeiro sinal é esse. Se ela está com medo, claro, o medo sempre existe, é natural no ser humano. Mas se ele é exagerado, isso indica uma disposição que não é boa na alma humana. Essa tendência hoje, que vira até uma doença chamada paranoia, né? Que tende a haver perseguição em tudo, é um sinal que a pessoa não está muito em paz. Ou pelo menos que ela não está dando a importância devida na sua devida proporção. Essa preocupação excessiva com a perseguição. Claro, a perseguição virá, sempre veio, está aqui, mas o principal, acima da preocupação com a perseguição, está a preocupação com a fidelidade. Isso é que é o principal. Nosso Senhor fala primeiro disso, a fidelidade. Depois vem a perseguição. De que maneira, como, etc. Nós temos todo o direito e mesmo a obrigação de procurar prevenir as coisas, certo? Mas isso não pode se tornar a única preocupação, de tal maneira que a pessoa nem se preocupe tanto com a fidelidade a nosso Senhor. Não, a primeira coisa é a fidelidade a nosso Senhor. Independente das perseguições que porventura venham e que na maioria das vezes nós não temos poder de barrar, sobretudo nesse mundo hoje de apostasia. Mas também naquela época era difícil, tanto é que nosso Senhor prevê, vem perseguição. Então, a primeira coisa é a fidelidade. E para haver essa fidelidade, temos que nos preocupar, primeiro, em receber ao Espírito Santo com fruto. Porque a vinda do Espírito Santo traz com ela frutos, que são suas graças, seus dons, etc. Mas nada disso funcionará numa alma que, por esse ou por aquele motivo, não quer recebê-lo ou não quer recebê-lo como o Espírito Santo quer se dar. Há pessoas que querem receber a Deus, querem receber o Espírito Santo na medida dela, né?
Não, nem muito, nem pouco, nem muito. Por quê? Porque querem conciliar a graça de Deus com a vida mundana ou com o espírito do mundo. E aí há problemas. Então, a primeira disposição que nós devemos ter para receber o Espírito Santo com fruto, para nos pôr nas disposições daquela pequena cristandade que estava reunida no cenáculo, é afastar o maior obstáculo à vinda do Espírito Santo, que é o pecado. Então, pessoas que ficam brincando com o pecado não estão se preparando para receber, não recebem o Espírito Santo. Ou se receberem, quando estão em estado de graça, o recebem numa medida que não é a medida com a qual o Espírito Santo quer se doar. Porque não tem seriedade no combate ao pecado. Falta seriedade. Depois, e ligado muito a isso, é claro, se houver essa seriedade em combater o pecado, haverá também a fuga do espírito do mundo. O espírito do mundo que sempre existiu e sempre existirá até o fim do mundo, e que nos leva sempre a nos apegar a esse mundo, a nos preocupar com esse mundo, a nos distrair com esse mundo, a nos alegrar com esse mundo, que é tão cheio de variedades, tão cheio de atrações. Mas notem bem, essas atrações em parte são lícitas, em parte não. O mundo sempre há aquela parte que é boa, criada por Deus, mas há o desvio que é feito pelos homens pecadores e que contaminam o mundo inteiro. Então, não é fácil discernir. Mas hoje nós temos um modo para discernir talvez mais fácil, é que as pessoas estão se desligando cada vez mais das coisas belas criadas por Deus para mergulharem, se viciarem nas coisas artificiosas criadas pelos homens. Então, o que já é um indício de que essas coisas criadas pelo homem já não são coisas lá muito boas. E falo sobretudo dessa parafernália virtual que tomou conta de todo mundo, de tal maneira que as pessoas ficam horas e horas e horas entretidas com isto e não se ocupam nem com as belezas da criação de Deus, por exemplo. Até isso, seria uma coisa lícita, né? Não querem saber, de tal modo estão entretidas com isto. Nunca me esqueço, eu num trem na França, e passando a todas aquelas paisagens bonitas da viagem, e duas crianças simplesmente hipnotizadas na frente de um celular ou tablet, sei lá o que era, mas era isso, simplesmente hipnotizadas, não tinham condição de ver nada daquilo que passava na janela do trem. Assim, muitos estão numa situação muito parecida, e por aí, sobretudo, entra o espírito do mundo, por aí, sobretudo. Então, fugir desse espírito do mundo, como consequência da seriedade em combater o pecado. E, finalmente, os apegos humanos. Os apegos humanos. Porque Nosso Senhor, veja só, quando Ele subiu aos céus, e Ele disse, eu subo aos céus para que venha o Espírito Santo Consolador. Haveria coisa mais, de maior valor nessa terra do que contemplar a humanidade de Cristo? Era o que os apóstolos contemplavam. E, no entanto, Nosso Senhor disse que era preciso ele ir para o céu, subir em corpo e alma para o céu, para que viesse o Espírito Santo. E, portanto, ele não queria nenhuma espécie de apego humano. Se a própria humanidade de Cristo tinha que subir aos céus, quanto mais nossas pobres humanidades aqui. Então, esses apegos humanos muitas vezes impedem esse espírito de desapego que o Espírito Santo insufla em nós, porque o Espírito Santo é, como o próprio nome diz, um espírito de santidade. Ele é encarregado da nossa santificação. Finalmente, se nós
Não só não devemos nos opor a essa ação do Espírito Santo, mas devemos atrair o Espírito Santo. Deve haver algo ativo da nossa parte. Então, 3 coisas ajudam muito, que imitam, em grande parte, o que se fazia naqueles 10 dias no cenáculo. Primeiro, o retiro. Eles não ficaram zanzando em Jerusalém, perambulando aqui e ali, não. Eles se reuniram, todos eles. Não sei como a coisa se passava, devia ser uma casa muito grande, né? Então ficaram 10 dias lá reunidos no cenáculo, num retiro. Os retiros, durante a história da igreja, prepararam gerações. Prepararam gerações, às vezes, já na espera de eventos catastróficos. Durante a Guerra Civil Espanhola, que opôs os católicos contra os comunistas e que terminou, felizmente, com a vitória dos católicos, uma das coisas que mais prepararam os católicos espanhóis a enfrentarem os comunistas foram os retiros de Santo Inácio, feitos com uma versão feita por um padre jesuíta, que diminuiu esses retiros de 30 dias para 7 dias, porque 30 dias realmente era muito difícil, você ficar um mês fora. E na versão de 7 dias isso se tornava mais prático e atingia mais gente. Então ele fez esses retiros durante muito tempo, em boa parte da Espanha, e isso converteu uma grande parte dos espanhóis, fortificou sua fé, e isso preparou aquela geração para enfrentar aquele período de perseguição terrível que ocorreu, e para a reação e depois a vitória sobre a perseguição comunista. Então, esses retiros foram importantes, e assim como foram importantes, sempre foram importantes. Então, nós temos aqui o retiro. A igreja começou com o retiro no cenáculo. Depois, o que faz parte desse retiro. O que se faz nesse retiro? Oração é a parte principal. Não é nem leitura, nem palestra, nem isso, nem aquilo. A parte principal é a oração. Tudo que é lá está voltado para facilitar esta elevação da alma para Deus. E, finalmente, a caridade, porque a caridade é o fruto, né? A caridade é o fruto que dá a autenticidade daquele retiro e daquela oração. Porque se o retiro e a oração tiverem como resultado o afastamento, o ódio, a frieza, ou seja lá o que for, não valeu nada. Não valeu nada. Então, foi o que houve no cenáculo, naqueles dias. E é o que deve haver para nós, porque a igreja já está fundada, mas ela tem que continuará até o fim do mundo, é a promessa de nosso Senhor, mas nós não sabemos quantos se salvarão na igreja, isso não sabemos, e pode ser que muito poucos se salvem, muito poucos, sobretudo nesse mundo de apostasia. Então, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santificador. Então, nos disponhamos para isso, para termos os frutos de suas graças e de seus dons. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.